Aproveitando o Pedro aqui, a moeda americana acabou oscilando bastante em dezembro, né, Pedro? Sim, foram 12 centavos, né, pelo menos nesses últimos dias, do final de novembro para cá, para o mês de dezembro. Conversei com os amigos do Gabriel, estava dizendo para ele aqui do mercado financeiro para poder, vamos trocar de lugar. Vamos trocar, sobe a placa de novo. Para poder trazer um pouco do que aconteceu nesses últimos dias. A gente teve o anúncio do pacote fiscal, que começou a tramitar no Congresso Nacional. A gente teve o anúncio de 2 procedimentos do presidente Lula, que se recuperou no Hospital Sírio-Libanês e já voltou a trabalhar. E a gente teve algumas movimentações importantes no cenário americano, que claramente impactam aqui o nosso cenário brasileiro. Não só as medidas e os discursos protecionistas de Donald Trump, que tem um impacto no mercado brasileiro, mas também dados de emprego e outras informações vindas dos Estados Unidos que impactaram o câmbio brasileiro em relação ao dólar. Vamos ver então numa arte como é que oscilou o dólar nos últimos dias, aqui no mês de dezembro. A gente começa com ele abaixo de R$6 no dia 29 de novembro. E aí você tem as ameaças tarifárias de Donald Trump ajudando a fazer com que esse dólar fique num patamar acima dos R$6. E assim ele se mantém. Novos dados de emprego dos Estados Unidos, mais uma vez, fazem com que esse dólar alcance um patamar, um padrão mais alto. E aí, aqui tem um dos detalhes que é mais curioso dessa história toda, instigante, que é o fato de você ter tido o novo procedimento do Lula noticiado na imprensa, foi noticiado pela Mônica Bergamo, o mercado ainda estava aberto e você tem um dólar caindo. Depois, você tem o Banco Central subindo juros e esse movimento da alta de juros ainda contribuindo para que essa queda fosse maior, para que o dólar caísse um pouquinho mais, mas o dólar logo volta a subir e aí você tem a crítica de Lula aos juros, dizendo que ele é uma das pessoas mais responsáveis fiscalmente do mundo. E essa foi uma entrevista dele no Fantástico, no último domingo, e aí você teve, portanto, no dia de ontem, mais uma alta chegando a um patamar recorde. Estava contando para o Gabriel, antes da gente entrar aqui, que eu perguntei para os analistas de mercado sobre este ponto aqui. Quer dizer que o procedimento do Lula fez com que o dólar abaixasse, o mercado está torcendo para o pior, é isso? E eles disseram o seguinte: Pedro, qualquer possibilidade que se avizinhe apontando que Lula pode não ser o candidato em 2026 e seja substituído por um homem mais moderado, por um nome mais moderado, como Fernando Haddad ou Geraldo Alckmin, agrada o mercado. Então não é que o mercado está torcendo para que acontecesse alguma complicação na saúde do presidente da República, mas é porque ele, com a idade avançada que tem, em vistas de poder ser substituído, a qualquer sinal que isso acontece, você pode ter uma oscilação pontual. Mas muitos analistas também, viu, Gabriel, minimizaram isso, dizendo que era um movimento muito pontual, que não representa um pensamento de mercado, é só uma oscilação diária ali, até relativamente pequena. Isso aí aconteceu em, sei lá, 20 minutos, Pedro? Do nada. O dólar estava subindo, isso, tá, gente? Então o dólar estava subindo neste dia, ele virou e passou a cair, caiu muito forte, a Bolsa de Valores disparou. Então, foi coisa de 2%. Né? Não é uma oscilação comum de mercado, tá? Então, só para adiantar aqui, o mercado estava seguindo a normalidade, tivemos a notícia, o dólar reagiu à notícia. E não tinha mais natural. Nenhum outro fator que poderia fazer com que o dólar pudesse mudar a trajetória. Nenhum né? outro. Então, realmente foi uma reação do mercado, enfim, de tudo que aconteceu. Para poder entender um pouco melhor sobre isso, conversei com a Marcela Kawati, que é economista-chefe da Lifetime Investimentos, e ela explicou um pouco desses reflexos da alta do dólar e de toda essa oscilação complicada desse patamar recorde no nosso dia a dia. Vamos ouvir o que ela disse. Ao longo de 2024, a gente teve essa dicotomia, né? O real brasileiro, ele se desvalorizou por conta de questões internas, mas também por conta de questões externas. Além da questão dos juros nos Estados Unidos, teve a questão das tensões geopolíticas que geram fuga para a segurança. Agora, os modelos econométricos, eles mostram que se não fosse todo o nosso problema interno, toda essa incerteza fiscal, o dólar não teria ido daquele patamar de R$5 em janeiro para R$6 agora. Ele teria ido de R$5 para cerca de R$5,50. Então, a gente está pagando aí 50 centavos por cada dólar
por conta do risco fiscal. E vale lembrar que a questão do dólar pode inclusive pesar sobre a popularidade do presidente. O repasse do dólar mais alto à inflação acontece, por exemplo, por meio dos alimentos que ficam mais caros. As pessoas acabam não tendo margem de manobra para fazer trocas aí para lidar com a inflação. Então, esse aumento do dólar tem sim repasse para o preço final e pode pegar na popularidade do presidente.